Então, pelo fato dele, portanto, nós estamos a falar de origem do pecado, Deus começou logo por dizer para disciplinar e proteger o homem, a riqueza que ele fez. O Adão e Eva foi a glória de Deus, ele fez para a louvor da sua glória. Para disciplinar, ele começou logo por dizer ao Adão e Eva: daquele tudo vocês podem comer, eu vos dou autoridade sobre tudo, mas daquela árvore não comam. Então Deus começou logo por dizer ao homem não. Tinha um objetivo, esse não tinha o objetivo de proteger, né? E nem sempre quando nós, os nossos pais, ou seja lá qualquer pessoa diz não isto, não aquilo, é para nos condenar ou para impedir que nós usufruamos de algo. Mas muitas das vezes por detrás do não tem a proteção, e a proteção é a prova do amor de Deus. Então Deus provou aqui a Adão e Eva que a disciplina, a ordem e a obediência é amor. Por quê? Porque primeiramente nós protegemos a nós mesmos. Se eles tivessem obedecido, eles estariam protegidos, nós também estaríamos protegidos. Hoje nós seríamos uma descendência cheia de paz, cheia de harmonia, cheia de valores, não é, morais e santos. Seríamos santos diante de Deus e muito abençoados. Mas como eles não entenderam o poder do não de Deus, né, então eles transgrediram. E aquilo que tinha são dois tipos do pecado que eles cometeram. Mas já disseste que é o pecado da desobediência, não é? Eles transgrediram. Qual é o outro pecado que cometeram? Qual é o outro? São dois tipos de pecado que Adão e Eva cometeram. Primeiro, desobediência, porque Deus disse não comam e eles comeram. Não. O segundo pecado é, portanto, eles cometeram o pecado de desobediência. O pecado de desobediência é contra a autoridade de Deus. Eles transgrediram a autoridade de Deus. E o pecado, eles cometeram outro tipo do pecado que é contra a santidade de Deus. Por quê? Porque quando comeram, o que aconteceu? O que aconteceu quando eles comeram do fruto? Eles notaram que estavam nus. Então, a nudez é um pecado contra a santidade de Deus. Então, Deus... E o que aconteceu? Quando eles notaram que ficaram nus, o que aconteceu? Sentiram vergonha. Exatamente. Por quê? Porque eles viram que eles estavam expostos. Então, a nudez é um pecado que expõe a enfermidade da nossa alma. Porque quando isso está no Gênesis 3, a nudez é um pecado que expõe a enfermidade da nossa alma. Qualquer pessoa que veste meia ou semi-nua ou praticamente nua, não é? Porque hoje em dia a nudez está de tal forma que só falta é tirarem a roupa, os fios, não é? Os fios. Qualquer pessoa que se veste assim, nós estamos perante uma enfermidade da alma muito, muito grande. A pessoa está morta espiritualmente. Por quê? Porque ela não sente pudor, ela não sente que está exposta. Mas como Adão e Eva, eles eram santos, né? Deus fez, eles eram puros, eram imaculados. E quando eles comeram, eles caíram em pecado, eles ficaram vazios de Deus. Então eles ficaram desprotegidos. E essa desproteção fez-lhes sentir vergonha e incomodados. Então eles viram que estavam nus. Então o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles esconderam-se. Eles esconderam-se de quem? Não, de Deus. Porque Deus iria fazer o quê? Deus ia procurar por eles. Então é aí que eles entenderam o porquê que Deus disse que para que eles não comessem, né? A desobediência não nos revela a consequência dos nossos atos. Por quê?
Porque se nós soubéssemos a consequência, às vezes pecamos em plena consciência, mas nem sempre. Quando pecamos por inocência, nós não sabemos a consequência. Eles não, porque é que eles pecaram eles pecaram por desobediência, mas havia uma inocência aqui no meio deles. Qual era essa inocência? O que é que eles não sabiam? O que é que eles não sabiam? Deus disse que se eles comerem, eles morrerão. Mas Deus não explicou-lhes o tipo de morte. Não é? Deus disse apenas, não comam, porque se comerem, morrerão. Então, a obediência iria, se eles obedecessem, eles continuariam protegidos por Deus. Mas como Deus não tem que explicar a ninguém, Deus não se explica, nós temos que obedecer apenas. Então eles comeram por não saber qual era o tipo de morte que Deus estava a referir. E eles não conheciam, Deus não explicou o que era morte espiritual, o que era morte carnal. Então a nudez expõe a morte da alma. Quer dizer que a pessoa está morta espiritualmente. Então eles morreram espiritualmente. E quando eles apareceram a Deus, Adão, onde é que tu estás? Senhor, estou aqui. Então, o que você está fazendo? Eu vi o Senhor, ouvi a sua voz, eu escondeu. Mas escondeu por quê? Por acaso vocês comeram da árvore que lá estava? Não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Já viu? Ele foi buscar um bode expiatório para minimizar a culpa dele, né? Porque quem é que Deus deu autoridade? A Eva. Não, perdão, ao Adão, não é? Então quem tinha que honrar essa autoridade, quem tinha que proteger essa autoridade é o Adão. Isso quer dizer a mesma coisa. Quando Deus dá, um pai tem autoridade aonde? Em casa. O pai tem autoridade sobre a esposa, sobre os filhos. Se o pai não toma autoridade e governa a casa como deve ser, o que acontece? Entra o diabo e faz aquilo que quer. Então nós temos que proteger o título que Deus nos dá. Se nós temos título, um título vem com autoridade. Se nós somos pai, temos que tomar autoridade de pai. Se nós somos mãe, temos que tomar autoridade de mãe. Se nós somos pastor ou apóstolo, temos que tomar autoridade. Se nós somos presidente, temos que tomar autoridade. Nós temos primeiro-ministro, temos que tomar... Em toda a hierarquia, nós temos que tomar autoridade. Nós não podemos deixar os nossos filhos roubar a nossa autoridade. Temos que exercê-la. Então, o que o Adão e Eva fizeram aqui? Deixaram que o inimigo roubasse-lhes a autoridade. Então, foi assim, é a origem do pecado. Foi assim que eles pecaram. Né? Porque eles deixaram de roubar a autoridade. Eles não protegeram aquilo que Deus lhes deu, especialmente o Adão. O Adão tinha que ter tomado autoridade, mesmo a Eva ter pecado, ele poderia ter repreendido a Eva e ter ido a Deus. Então, o pecado contra a santidade de Deus se deu porque eles ficaram nus. E Deus abomina nudez. Este foi o dos homens que Deus fez a sua imagem e semelhança. Esse foi o primeiro pecado contra a santidade de Deus. A nudez. Deus abomina a nudez. Deus abomina a nudez. E o que é que Deus fez? Quando depois de Deus os penalizar, Deus os castigou, o que é que Deus fez? Tinha de matar alguns animais para poder vestir a eles. Então, eles saíram da presença de Deus nus. Não. E por que nós homens andamos nus? Não é? Mesmo em pecado, eles estavam em pecados, eles não saíram da presença de Deus nus. Deus cobriu a nudez deles, e ao cobrir a nudez física, o que é que Deus fez? Deus cobriu a nudez espiritual. Aparentemente, aos olhos de qualquer pessoa, eles apareceriam, ninguém ia saber que eles pecaram contra Deus. Então, a nudez expõe-nos. Mas quando nós cobrimos a nossa nudez,
ela nos protege. Protege o nosso corpo, a nossa dignidade, a nossa integridade, não é? A nossa moral, nossos valores morais. Então nós temos que nos proteger como servos de Deus, como um lar cristão, não é? Nós temos que proteger aquilo que Deus nos dá. Agora somos crentes, seguimos a Deus, somos discípulos de Deus. A nudez abomina a Deus, a santidade de Deus. A nudez, nós ao pecarmos contra Deus conscientemente, nós não vamos prejudicar a Deus, mas nós vamos prejudicar a nós mesmos, porque vamos pôr em causa a nossa quê? Vamos pôr em causa a nossa quê? Salvação. Então, já vimos aqui, e foi a partir daqui que entrou o pecado na terra. Então, e por que a nudez está hoje assim, na terra de uma forma? Por causa do pecado. Né? Por causa do pecado. Então, a partir do momento que nós vemos uma pessoa nua, semi-nua, ela expõe o corpo dela e está normal, estamos na presença de um pecado. Qual é o tipo desse pecado? É de nudez, mas qual é o tipo desse pecado? Promiscuidade, fornicação e prostituição. A nudez, ela se encaixa nestes três quadros: promiscuidade, fornicação e prostituição. Então essa pessoa está morta espiritualmente, é uma Eva caída e precisa de ressuscitar dos mortos, precisa de se arrepender desse pecado e depois então mudar de atitude, não andar nu, porque sabe que é contra a santidade de Deus. Amém? Então é muito importante que nós nos arrependamos dos nossos pecados, sendo que sabemos como entrou o pecado. A todo tempo nós podemos não ter esse pecado de desobediência, nós podemos não ter esse pecado de nudez, mas há outros pecados que nós podemos ter. Por quê? Porque nós, a Bíblia diz aqui em Romanos 3, todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Por quê? Porque Adão e Eva foram os primeiros homens e todos nós viemos dessa descendência. Então todos nós, quando nascemos, automaticamente nascemos na semente do pecado. E o que é que nós temos que fazer para poder ter a justificação de Deus? O que é que nós podemos fazer para ter a justificação de Deus? O que é que nós... Isso que nós acabamos de ver está em Efésios 2. Todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. A salvação não vem por nosso mérito ou por a boa ação que nós fazemos, mas ela vem por quê? Pela fé. Ela vem pela fé. Nós estamos a recapitular tudo aquilo que nós temos aprendido. Estas são as doutrinas das obras mortas. A salvação vem pela fé, ela vem pela fé em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver aqui em Mateus, o que é que Mateus 3 diz? Quando João Batista começou a missão para levar o povo ao arrependimento, lá em Mateus 3, o que é que ele diz? Que ele começou a pregar. 3, veja lá. Mateus 3, como é que João Batista começou a anunciar o arrependimento das obras mortas? Naqueles dias aparecia João batizando, pregando no deserto de Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegada do reino do céu. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que disse: a voz do que clama no deserto. Já está. Arrependei-vos, eis que é chegado a vós o reino dos céus. Então, o João Batista
foi primo de Jesus Cristo, ele veio adiante de Deus para preparar o caminho de Jesus. Então ele começou a anunciar o reino de Deus, começar a proclamar o evangelho de Deus, a dizer para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Nós podemos não ter o pecado de desobediência, nem o pecado de nudez, mas temos outros, porque nós não somos perfeitos. Foi a origem da maldição na terra é Satanás, e ele não parou a conspiração contra Deus de dizimar os moradores da terra. Então ele tudo faz para lançar setas inflamadas do maligno, dardos inflamados do maligno, e lançar os cristãos para que caiam em tentação e pequem contra o Senhor a todo tempo. Jesus Cristo, quando ele também começou o ministério, ele também começou por dizer a mesma coisa: arrependei-vos, eis que é chegado o reino dos céus. Veja lá o versículo 8, versículo 8, o que é que diz? Versículo 8. Produzi, pois, fruto dignos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Para quê? E não produzima vós mesmos dizer, temos por pai Abraão. Eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode suscitar filho Abraão, exatamente. Então, o objetivo ali do João Batista é para nós termos fé em Deus, arrependermos dos nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que nós sozinhos não podemos nos salvar, e reconhecer que nós sozinhos não podemos tornar-nos para Deus. Todos nós estávamos enfermos, todos nós estávamos mortos espiritualmente, e só temos que ser humildes e arrepender-nos para que Deus possa nos salvar. E se nós, ao arrependermos genuinamente do nosso coração, nós vamos produzir frutos de justiça. Ou seja, se nós crermos na doutrina pela qual de arrependimento das obras mortas, isto é fé. Então é a nossa fé que vai ministrar o coração de Deus. E então vamos alcançar a justiça de Deus para nos salvar. Então temos que nos arrepender, e isto é pela fé. Salvação não vem pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pela fé em Jesus. E quando nós genuinamente nos arrependemos, nós acumulamos tesouros na terra, porque Deus, no céu, porque Deus nos vai fazer justiça. E se nós não nos arrependemos, o que é que acontece? Perecemos. Onde é que vemos esta palavra? Nós estamos a recapitular. Onde é que nós vemos essa palavra? Aquele que não se arrepende, o que é que acontece? Nós temos que nos arrepender. E qual é o segundo passo? Primeiro é arrepender, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebê-lo na nossa vida. Ter fé em Jesus. Isso é pela fé. Esta atitude que nós tomamos é pela fé. Este passo que nós damos é um passo de fé. E aí nós temos aqui, veja Marcos 16:15. Marcos 16:15, o que é que diz? Nós temos que nos arrepender e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele? Quem crer e for batizado será salvo. Isso aí. Quem crer e for batizado. Quem crer e for batizado. E quem não crer, o que acontece? Quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado. Por que que ele será condenado? Por que que ele será condenado? Aquele que não crê em Deus para receber a salvação e vida eterna, porque a salvação vem pela fé. Quem não crê e não for batizado, o que que acontece? É condenado por quê?
condenado porque ele não está crendo que ele está vivo. É condenado porque ele mantém-se no pecado. Ele mantém-se no pecado. E quem é o autor do pecado? Satanás. Satanás. Então quem é que ele vai condenar? Satanás. Satanás. Vai parar aonde? Então o crime compensa? Não. É melhor fazer o quê? Meio. Arrepender. Arrepender é um caminho mais curto. É um caminho mais curto, não é difícil. Arrepender dos nossos maus caminhos não é difícil. Basta crer e acreditar. Aqui, porque aqui em João capítulo 3, versículo 20, 19, podem lá ir. João? Capítulo 3, versículo 19. João capítulo 3, versículo 19. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, os homens amavam antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Já viram? Qual é o tipo de condenação? Por que aqueles que não creem, não recebem Jesus e não fazem a caminhada de fé para a regeneração da sua alma e para serem discípulos de Jesus, para Jesus converter genuinamente da água e do Espírito Santo? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus Cristo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o que fez com que eles não recebessem a luz? É os seus pecados. É o pecado que faz com que as pessoas não vejam Jesus. É o pecado que faz com que as pessoas não vão à igreja, não se congreguem. É o pecado que faz com que as pessoas não se firmem em Jesus. É o pecado. E qual é o tipo de pecado, que já falamos disso várias vezes, qual é o tipo de pecado que mais penaliza o homem? Não. Desacreditar de Deus. É o pecado da vontade própria. Porque em todos nós, o pecado é uma enfermidade da alma. É uma doença da alma. Da mesma forma como nós ficamos doentes a nível físico, o que é que fazemos? Nós vamos aonde? Nós vamos ao médico. O que é que o médico faz? Ele manda fazer os exames para diagnosticar qual é a origem da nossa doença e qual é o tratamento a fazer. Isso tem a ver com o nosso corpo. Agora, Jesus disse, o que que Jesus disse? Que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se a palavra, e a palavra é para o quê? Para o Espírito, Para a nossa alma. Né? Por quê? Porque é da nossa alma que flui tudo, amados. O nosso coração, como é que entrou a vida? A vida entrou pelo Espírito Santo de Deus, soprou nas narinas do homem, desceu ao coração, bombeou, começou aqui. Então, o ciclo da vida, nós fomos feitos almas viventes. Se o coração para, então a alma também para. Mas se a alma foi alimentada pela palavra durante o tempo que peregrinou aqui na terra, ela vai ter um lugar no repouso do Senhor, porque o Senhor vai recolher aquilo que é dele. Mas se nós não dermos à nossa alma o alimento certo, ela vai permanecer enferma, ela vai permanecer em pecado, então ela não vai subir. Onde é que vai parar? No inferno. Então, é a nossa alma. Quem é que cura? É Jesus Cristo, que é o médico dos médicos. Jesus Cristo é o médico de todos os médicos. Só Ele tem poder para curar a nossa alma, para chegar à nossa alma. E todas as enfermidades do corpo, amados, quando de parte aquelas que nós cortamos, prontos, que é algo da nossa negligência ou acidente, ou de uma forma geral falando, toda a enfermidade do corpo resulta de enfermidade da alma.
resulta da enfermidade da alma. É por causa de quê? Por causa do pecado. Então, quando nós decidimos facilmente ir ao médico para curar o nosso corpo, então por que nós não decidimos facilmente ir ao médico dos médicos para curar a nossa alma? É o pecado da vontade própria. Nós não tomamos a decisão de nos sujeitar a Deus. Nós não tomamos a decisão de firmar em Deus, de firmar na casa de Deus para ouvir a palavra. Ficamos cheios de altivez, cheios de rebeldia, é muito acho. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que também não é bem assim. Eu não preciso de ir à igreja para poder orar a Deus. Eu oro a Deus em casa, eu não preciso de ir à igreja. Lá está. Esta é a vontade, este é o pecado da vontade própria. E Deus disse que é o pecado da vontade própria que mais abomina a Ele. Por quê? Porque não dá lugar a Ele para Ele curar. Não dá lugar a Ele para Ele sarar. Não dá lugar a Ele para Ele libertar. E a todo tempo Ele quer nos abençoar. A todo tempo Ele quer curar. A todo tempo Ele quer sarar. A todo tempo Deus quer que nós sejamos o portador da glória dele. Nós somos a glória dele. Mas como nós não damos lugar a Ele, estamos cheios de nós. Não é bem assim. Também é assim. Eu vou fazer assim. Mas nós não fazemos nada que Ele diz para fazermos. Então continuamos enfermos. E é esse tipo de pecado que eu acredito que Deus aqui fala. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É o pecado da vontade própria, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Quem é luz é Jesus. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque todos nós que temos pecados, se nós formos a Jesus, os nossos pecados vão ser vistos. Facilmente qualquer pessoa que vai à igreja, Deus, segundo a revelação que Ele quiser me dar, Ele me dá. Olha, um testemunho muito, muito grande. Não vou dizer aqui quem. Há uma senhora que nós saímos daqui e fomos lá para a linha de Sintra para dar o grupo familiar na casa dela. Ela pediu tanto e nós fomos. Eu na altura tinha carro. Só que ela não se esforçava para vir à igreja. Ela só veio uma vez, aí não se esforçava para vir à igreja. Então eu não conseguia também, devido à falta de servo, eu não consegui acompanhá-la. Mas ela acompanhou-nos sempre online. E antes, há 2 dias atrás, eu a orar de madrugada, a vigiar, então o Senhor me disse, fulana, é uma vadia. Ela não vem à igreja porque é vadia. Depois eu disse, Senhor, mas não parece. Não parece. Não, mas Senhor, Senhor, porque ela agora mudou-se para aqui, não é? E pode ir à igreja, mas desde que ela veio, mudou para aqui, já quase 1 ano, ela há 1 ano já está, não foi à igreja. E a todo tempo ela queria muito que nós acompanhássemos, e ela acompanha sempre online, mas ela não foi à igreja. E eu disse, Senhor, mas não parece que ela tem isto? E ontem Deus disse, ora por ela, para que ela deixe esse pecado. Deus disse, tal fulano é uma vadia, ela come com todos. Senhor, não pode. E Deus disse, ore para a libertação dela, salvação da alma dela. E ontem, essa madrugada, o Senhor me disse outra vez, tal fulana está neste momento a prostituir. Eu disse, Senhor, a prostituir, neste momento, neste exato momento, ela está a prostituir. Ela está a prostituir. E ore por ela agora para libertar. Entre no sobrenatural, opere no sobrenatural de Deus para libertá-la já. Então eu orei e o Senhor me disse, ela levantou-se de cima do homem. Eu continuo a orar, continuo a orar, e o Senhor disse, ela sentou-se ao lado. E agora ore para libertá-la desse pecado da prostituição, porque é por causa desse pecado que ela não vai à igreja. Por quê? Porque ela sabe que eu sou profeta e eu vou ver.
Deus vai me mostrar, mas Deus já me mostrou. Então, eu estou a trabalhar com o Senhor, estou a cooperar com o Senhor para libertá-la desse pecado. E já viu, é uma pessoa que ama a Deus, por isso é que eu fiquei assim, costumo acreditar que fosse a voz do Senhor, mas já viu como é que Deus não ama. Deus não está a condená-la, porque ela está possuída com o espírito de prostituição. Ela está possuída, então, por isso é que nós não podemos estar a criticar as pessoas. Aquela pessoa está assim, aquela pessoa. É o pecado. Nós temos que ter misericórdia, porque nós também temos que entender que também somos pecadores, caímos em transgressão, às vezes sem e nós mesmos que estamos em Cristo, amados, pecamos. Por isso é que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos: não há um justo nenhum sequer, todos pecamos. Amém? Então é muito importante que nós entendamos a origem do pecado e como nós nos purificamos diante de Deus e nos santificamos de todas as vezes que sentimos que nós estamos bem diante de Deus. Adão e Eva, eles sentiram que não estavam bem diante de Deus. O que é que eles fizeram? Esconderam. Eles sentiram logo. Então nós também temos que fazer a mesma coisa, fazer um autoexame das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para assegurar de que a nossa vida está em alinhamento com Deus, para assegurar que a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus, porque no final quem ganha? Quem ganha somos nós, né? Pela atitude de santificação, purificação, quem vai ganhar somos nós. Para terminar, Hebreus capítulo 12, versículo 14. O que é que diz? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Este é o caminho que nós devemos andar. Nós devemos buscar a santificação. Todo crente que quer agradar a Deus, que quer entrar no reino de Deus, tem que almejar uma vida de santificação, uma vida de santidade e uma vida de reverência a Deus, com seu pensamento, com sua atitude, com seu corpo, com tudo. Nós temos que reverenciar a Deus a todo tempo. Não é fácil, mas o Senhor entende. Ele entende a nossa fraqueza, Ele entende a nossa limitação. Mas todo aquele que no pouco se esforça para se santificar, não há como Deus desprezar um coração contrito. Amém? Leia lá então o que é que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todo, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, seguir a paz com todos. No grupo de jovens falamos, não é? No sábado na igreja, foi uma reunião muito boa. Os jovens foram eles quem pregaram, não é? Foi uma reunião muito dinâmica. Aqui agora também eu vou deixar também os trabalhos de casa. Vamos fechar então este ensino. Vamos pôr-nos em pé para nós orarmos. E eu deixo aqui eu não vou filmar aqui os nossos grupos. Somos um grupo grande, mas não vou filmar para proteger a privacidade do lar da nossa irmã que consagrou a sua casa dela para dar ao grupo familiar, como o Pedro deu o barco para Jesus pregar, mas é para que você tenha uma noção do que é o grupo familiar. É uma reunião interativa em que todos participam para dar ânimo e o ensino ser mais dinâmico, para dinamizar o ensino e ser algo mais interativo e inclusivo. Amém? Você, se quiser dar a tua casa para o grupo familiar, nós vamos então uma vez por semana, entre segunda e quarta-feira, nós podemos ir à sua casa e ministrar a sua casa. O nosso ministério é apostólico Arise and Shine, está na rua Dr. Emílio Guilherme Garcia Mendes, número 45A. É só entrar na página do Facebook. A página do Facebook tem a apóstola Ana Leitão. No YouTube você tem a escola bíblica para conhecer essas doutrinas
rudimentares de Jesus Cristo e crescer em Cristo. Está em Igreja Evangélica Apostólica Arise and Shine. Você pode ir lá no YouTube, está. Se você quiser ouvir mais pregações, então também no YouTube tem uma página de Apóstola Ana Leitão e você pode aceder e ter ali também muitas pregações. Nós estamos a almejar em expandir o Evangelho do Senhor, baseado no Evangelho verdadeiro, pregado o Evangelho verdadeiro para a salvação da alma e preparar o povo para subir. Bem-aja, Apóstola Ana Leitão.